Olá, Pai do Senhor, vamos continuar nossa leitura bíblica do livro de 2 Crônicas, capítulo 21, o reinado de Jeorão de Judá. Jeorão, filho do rei Josafá de Judá, tinha 6 irmãos que se chamavam Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Josafá deu a eles muitos presentes de prata e de ouro e objetos de valor, e a cada um entregou o governo de uma das cidades de Judá que eram protegidas por muralhas. Mas ele escolheu Jeorão, o filho mais velho, para ser o rei depois dele. Quando se tornou rei, Jeorão se formou no poder e então mandou matar todos seus irmãos e também algumas das altas autoridades de Israel. Jeorão tinha 32 anos de idade quando se tornou rei e governou 8 anos em Jerusalém. A mulher dele era filha do rei Acabe de Israel e por isso Jeorão seguiu os maus caminhos. A mulher dele era filha do rei Acabe de Israel e por isso Jeorão seguiu os maus caminhos de Acabe e dos outros reis de Israel. Jeorão pecou contra Deus do Senhor, mas o Senhor não quis acabar com os descendentes do rei Davi, pois havia feito uma aliança com Davi, prometendo que os seus descendentes sempre seriam reis. Durante o reinado de Jeorão, o país de Edom se revoltou contra Judá e se tornou independente. Por isso, Jeorão e os seus oficiais com os seus carros de guerra invadiram Edom e ali foram cercados pelos edomitas. Jeorão e os seus comandantes dos carros de guerra atacaram os edomitas durante a noite e escaparam. Desse tempo até hoje, Edom ficou independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Líbina também se revoltou porque Jeorão tinha abandonado o Senhor Deus dos seus antepassados. Ele construiu lugares pagãos de adoração nas montanhas de Judá, levou os moradores de Jerusalém a adorarem a ídolos e fez o povo de Judá abandonar a Deus. Aí o profeta Elias escreveu a Jorão uma carta, na qual dizia o seguinte: é isto que diz o Senhor Deus do seu antepassado Davi. Você não seguiu o bom exemplo do seu pai, o rei Josafá, nem do seu avô, o rei Asa, mas seguiu o mau exemplo dos reis de Israel. Você levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a adorarem ídolos, como faz os reis de Israel. E também matou os seus próprios irmãos que eram melhores do que você. Por isso o Senhor Deus vai fazer cair um castigo terrível sobre o povo de Judá e sobre os filhos e as mulheres que você tem, e vai destruir tudo que é seu. E você mesmo vai ter uma doença intestinal muito séria, que irá piorando cada vez mais até que seus intestinos saiam do corpo. O Senhor Deus fez com que os filisteus e os árabes, que eram vizinhos dos etíopes que moravam no litoral, ficassem furiosos com Jeorão. Eles invadiram o país de Judá e derrotaram Jeorão e levaram embora todos os bens do palácio e também os filhos e as mulheres de Jeorão. Deixaram somente a casa do seu filho mais moço. Depois de tudo isso, o Senhor castigou Jeorão com uma doença intestinal incurável. Ele foi piorando cada vez mais
até que depois de 2 anos os intestinos saíram do corpo dele e Joram morreu sofrendo dores terríveis. O povo não acendeu uma fogueira em honra dele, como havia feito com os seus antepassados. Jorão tinha 32 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou em Jerusalém 8 anos. Quando morreu, ninguém sentiu falta dele. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Então é isso a leitura de hoje. Tenha um excelente dia abençoado e que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém.